Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Prosa e Palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida. Você que está chegando aí agora conosco, se inscreve aí no canal, botãozinho aí para você estar recebendo aí as nossas mensagens, nossas notificações. Compartilha esse vídeo no grupo de WhatsApp, com os amigos, com as pessoas conhecidas. Seja um multiplicador da palavra de Deus. Canal Prosa e Palavra, um canal de bênção para a sua vida, onde a gente vai estar aqui, eu e você, batendo um papo e se debruçando sobre a palavra de Deus. Roda a nossa vinheta. O tema que a gente vai tratar hoje, meu irmão, a gente vai falar sobre a fé. A gente vai fazer um breve estudo aqui de fé e vamos ler. A nossa base do nosso texto vai ser a carta aos Hebreus. Nós vamos ver, nós veremos ali na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vários personagens que marcaram a sua vida pela vida de fé que levaram, pela vida de fé e obediência à palavra de Deus. Então vamos iniciar ali na nossa jornada, porque vai ser uma série falando sobre esses personagens de fé. Vamos começar com Abel, né? Logo no início a gente vai começar com Abel, mas a gente vai agora fazer uma introdução para entender que fé é essa, o que é a fé segundo a palavra de Deus. Bem, para a gente entender o que é fé, vamos ler o nosso texto que está em Hebreus no capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então vemos aqui nesse texto de Hebreus capítulo 10 a condição que o justo ele se encontra. A Bíblia diz que o justo ele vai viver da fé. A fé é um modo de vida. A fé não é uma circunstância, vamos dizer assim, aleatória. Não, nós vivemos na fé segundo a palavra de Deus. É o modo de vida, é a nossa maneira de viver. A gente vive pela fé. E a Bíblia vem dizendo, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, ou seja, se ele apostatar, se ele sair desse modo de vida, o Senhor não vai encontrar prazer nele. E a Bíblia vem dizendo, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, esse modo de vida de fé, ele nos conserva a nossa alma nessa condição agradável diante de Deus. Amém? E o texto de Hebreus, também no capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6. Vamos ler esse texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então você pode ver nesse texto de Hebreus, no capítulo 11, a fé, na sua explicação. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê. Então você tem a certeza absoluta de uma coisa que se espera e a prova daquilo que você não vê. O que é isso? Isso é lógica? Não, isso é fé. A lógica e a razão, não estou falando que a pessoa que tem a fé seja burra, não é isso. A lógica com a fé, ela vai entrar em choque, porque a fé bíblica, ela é fundamentada numa certeza sobrenatural.
é diferente da fé natural. Eu tenho fé que agora eu vou descer e vou ao mercado daqui a 10 minutos porque eu tenho que comprar uma carne. Eu vou ao mercado, daqui a pouco eu vou ao mercado. Isso daí é uma fé natural. A fé bíblica, a fé segundo a palavra de Deus, é uma fé sobrenatural, onde ela extrapola os limites da razão. Não tem uma explicação lógica para essa fé bíblica. Então, vem a explicação aí de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, explicando o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6 fala, ora, sem fé, sem essa fé, sem esse modo de vida que nós lemos, sem essa maneira de viver, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então a gente vê aqui uma síntese aqui de uma explicação do que de fato é a fé bíblica, é uma fé sobrenatural, gerada de maneira sobrenatural em nossas vidas. Beleza? Então nós temos a fé natural, que eu acabei de falar para você, que é aquela fé que daqui a pouco eu vou no mercado comprar uma carne. E nós temos a fé bíblica. E temos 3 exemplos aqui de fé bíblica. Nós temos a fé salvífica, que é aquela fé que gera salvação no nosso coração. A gente tem que entender os papéis de cada um na deidade. Nós temos o Deus Pai, que está agora no seu trono de glória, aleluia. Nós temos o Deus Filho, que é o Senhor Jesus, que desceu aqui para cumprir uma obra de redenção, para trazer novamente essa aliança, esse relacionamento entre nós, seres humanos pecadores, com Deus, que estávamos separados de Deus. E nós temos o papel, a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia! A partir do momento que o Senhor Jesus voltou para a sua glória, aleluia, e a Bíblia vem dizendo que ele está sentado à direita do Deus Pai, aleluia, o Espírito Santo desceu, como vem dizendo ali em Atos, aleluia, e ali foi gerado, começou uma nova história. Hoje, o papel do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E não somente isso, mas o Espírito Santo, ele passa agora a ter uma vida, uma vivência. O Espírito Santo passa a fazer morada naquele em que tem aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. A Bíblia vem dizendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que essa pessoa ouve a palavra de Deus e ela crê, aleluia, é gerado a fé salvífica, a fé para a salvação. E essa fé para a salvação, ela independe da condição que a pessoa se encontra. Se ela estiver no leito de hospital, mas ela recebeu ali Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, se ela partir naquela condição, ela vai estar com o Senhor na glória. Por quê? Porque ela creu na palavra de Deus. É essa chamada fé salvífica. A mesma fé que o ladrão da cruz, que vem dizendo ali no texto de Lucas, né? A Bíblia vem dizendo que aquele homem, ele creu no Senhor Jesus. Porque ele fala para o outro ladrão, ora, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós fizemos, estamos pagando o preço dos nossos erros. Mas esse homem nada fez. Ele é inocente. E ele fala para o Senhor, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus vira para ele e fala, ora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o que foi gerado no coração daquele homem? Uma fé salvífica. E ele estava pregado numa cruz. Mas ele recebeu a salvação. E ele está lá na glória com o Senhor. Aleluia, porque ele creu no Senhor Jesus. Ainda que pregado, ensanguentado, ele creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Então, nós temos a fé natural do nosso dia a dia e a fé sobrenatural, que é a fé salvífica, que vem dizendo em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que fala, pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós,
é dom de Deus. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, essa fé ela é gerada pelo próprio Deus em nosso coração. A Bíblia vem dizendo que o Senhor Jesus, ele é autor e consumador da nossa fé. Então, essa fé salvífica que é gerada no nosso coração, o próprio Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso, nesse processo, porque se ele não nos convencer, se ele não abrir os nossos olhos, aleluia, a gente não vai conseguir enxergar essa oportunidade de salvação. Então, o Espírito Santo nos convence, a gente ouve a palavra, o Espírito Santo nos convence e a gente passa a viver segundo essa fé. Então, nós temos a fé salvífica, essa fé sobrenatural. Nós temos também a fé como fruto, aleluia, como sinônimo de fidelidade, de maturidade. A pessoa agora ela tem um modo de vida, ela vive, o justo viverá pela fé. Então, à medida que ela tem já uma vivência com o Senhor, aleluia, passa a ser gerado como se fosse um fruto no nosso coração. Essa fé é sinônimo de fidelidade. Essa fé é aquela fé que leva a gente na nossa caminhada a ter uma vivência, uma experiência com o Senhor no nosso dia a dia. Então, essa fé gerada pelo fruto, que vem dizendo em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, à medida que agora eu tenho uma vida com Deus, o Espírito Santo passa a viver dentro de mim, eu manifesto esses frutos, esse caráter, esse comportamento, essa conduta, segundo, aleluia, essa nova vida agora que eu tenho em Cristo. Lembra que eu falei? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então agora a gente passa a ter um novo comportamento, uma nova conduta. E como o Espírito Santo agora ele me guia, ele me dirige, a Bíblia diz em Romanos 8 que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então agora o Espírito Santo passa a viver dentro de mim e de você, e ele passa a nos dirigir, e ele passa também a manifestar os seus frutos, que a gente chama de atributos comunicáveis. A gente agora passa a desfrutar desses atributos comunicáveis. Aleluia. E nós temos também a fé como dom. Então nós temos a fé salvífica, a fé como fruto, como sinônimo de fidelidade, de lealdade ao Senhor, e a fé como dom. Então nós temos a fé como dom que está em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, vem dizendo: e a outro pelo Espírito e a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. Ou seja, nós temos vários dons ali, 9 dons do Espírito Santo: dons de curar, dons de operação de maravilhas, dons de língua, profecia, enfim, todos os demais dons, eles são estruturados no dom da fé, porque não tem como se manifestar um dom se não for pela fé. Ou seja, todos os demais 8 dons estão estruturados no dom da fé. Essa fé aqui como dom é como se fosse um superlativo da fé, ou seja, é uma fé diferenciada, aleluia. Pessoas que... os missionários que vão para outros lugares pregar a palavra de Deus sobre ameaça, sobre circunstância de morte. O que vai estruturar a vida desses homens e mulheres de Deus? É uma fé sobrenatural, é um superlativo, é um dom de Deus. As pessoas que morreram, aleluia, mas não abriram mão de Cristo, Daniel na cova dos leões, as pessoas que foram mortas no Coliseu, as pessoas que serviram de tocha, aleluia, para iluminar as ruas de Roma. Essas pessoas, elas tinham um dom de fé sobrenatural capaz de resistir até a morte. O que é isso? Isso é um dom de fé, é um superlativo da fé. Então a gente vê na Bíblia que essa fé que estamos tratando aqui, que vamos fazer essa série aí, falando sobre esses personagens, essa fé é sobrenatural, meu irmão. Não é uma fé natural, não é uma fé do dia a dia, é uma fé que vem de Deus. E a maneira, o meio que essa fé é gerada no nosso coração, vem dizendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, fala: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu ouço a palavra, aleluia, essa palavra gera fé no meu coração.
Gerando fé no meu coração, eu passo agora a crer e essa fé começa a gerar, a crescer, a frutificar e vai dar os seus devidos resultados, seja para a salvação, seja para a nossa comunhão, ou seja para uma manifestação superlativa diante de circunstâncias diferenciadas. Então, qual é o meio, em regra, qual é o meio para que eu tenha essa fé gerada no meu coração? É pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? E qual é o tamanho dessa fé? É bem interessante que Jesus, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 5 e 6, dá uma explicação para os discípulos acerca dessa fé. Ele vem dizendo: disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer a essa amoreira ou a esse monte: passa-te daqui para lá, e ela vai passar. Ele está usando ali uma figura, claro, uma metáfora, falando do pedido desses homens. Se eles fizerem, se pedirem com fé, eles vão poder transportar montes. Mas é uma metáfora isso. E ele usa a alusão de um grão de mostarda. Se ele tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, mas essa fé for genuína, verdadeira, eles vão poder pedir, e o pedido, segundo a vontade de Deus, vai ser atendido. Então, meu irmão e minha irmã, você que está iniciando essa jornada conosco, vamos caminhar nessa série falando sobre fé, falando sobre os personagens. Passei aqui para você uma introdução do que é a fé bíblica, do que é a fé segundo a palavra de Deus. E você que ainda não recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, é esse o momento. Essa palavra aqui está sendo ministrada, essa palavra está sendo para gerar fruto no teu coração e você receber a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, beleza? Olha, então no nosso próximo vídeo vamos começar a nossa jornada falando sobre os personagens de Hebreus aí, a galeria aí dos heróis da fé. Homens e mulheres que tiveram atitude, uma conduta, uma vida de fé segundo a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, no nome de Jesus, tá bom? Se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo aí com as demais pessoas e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado.